Queremos na sua presença ser envolvidos. Então envolva agora essa pessoa que clama, Pai, pois queremos mais de Ti. Isso, vai abrindo o coração para Ele. Você veio buscar da presença dEle. Diga ao Senhor: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu necessito da comunhão, da intimidade, do Teu poder. Diga para Ele: tem liberdade, Jesus. Venha sobre mim com o Teu poder. Entra na minha casa, Deus, no meu casamento. Pede a Ele: toca no meu filho, na minha filha, toca no meu familiar. Vai pedindo para Ele: Deus, me dá estrutura para poder buscar, para chegar mais perto, para levar o evangelho, meu Deus, àquelas pessoas que precisam. Ah, meu Deus, entra com providência agora. Vai tocando naquela família destruída, aquela casa onde, meu Deus, é um pé de guerra, discussão, contenda, um não fala com o outro. Meu Deus, a mulher não olha no olho do marido, o marido não olha no olho da esposa. Senhor, uma casa destruída, talvez até, meu Deus, por causa da modernidade, de coisas que esse mundo vem trazendo, mas nos ensina a nos aproximar, nos ensina a ter comunhão, a ter intimidade na Tua presença. Isso, cadê a voz da igreja? Cadê a voz daquele que ama o Senhor, aquele que precisa do Todo-Poderoso? Vai dizendo para Jesus: Jesus, eu quero comunhão. Jesus, eu vim para minha casa ser salva, minha família ser liberta. Diga: tem liberdade para entrar, para transformar, para tocar de forma poderosa. Diga para Ele: restaura, Deus, restaura a minha família, restaura o meu casamento, restaura, meu Deus, a minha saúde, restaura, Senhor, o meu lar. Pai, nós colocamos tudo em Tuas mãos e pedimos agora: opera poderosamente no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Uma boa noite a todos, amém? Podemos sentar em nome de Jesus. Vocês estão bem? Glória a Deus. Irmãos, Deus é bom, né? Essa semana eu estava aqui embaixo olhando, a igreja encheu de água ali, né? E aí eu, olhando assim, falei: mas será que choveu essa noite? Eu dormi tanto assim, né? Falei: será que eu estou com sono pesado? E vocês lembram que não choveu, né, irmãos? Ou choveu? Não choveu essa semana, né? Mas estava cheio de água, até na cadeira tinha água. Aí eu fui lá, sequei e falei: deve ter chovido à noite, né? Mas choveu em lugar diferente. Aí tudo bem. Passo mais tarde, aquele solzão, aquela agueira de novo lá no balcão. Até o balcão estragou lá. Quem passar lá vai ver, talvez. Aí olha uma água escorrendo no lateral do vizinho. Aí hoje de novo a igreja cheia de água. Eu falei: mas não é possível, né? Aí a agueira lá embaixo. Você vê, eu estava pensando comigo, o salão está vazando água até onde não tem nenhuma água para vazar, está vazando, né? O prédio está pingando até onde não tem. Se fosse uma mina de água aqui, a gente estava bem, né, irmãos? Ia ter água à vontade, né? Está parecendo aquela fonte que a Bíblia fala, né? Que é jorrar no deserto, né? Está jorrando das paredes do prédio. Terrível, né, irmãos? Eu perguntei hoje para o Luciano. Falei: Luciano, tem algum cano que passa ali, né? Ele falou: tem um banheiro só lá no fundo, né? Mas nem tem, né? Acho que não é da gente, não. Acho que está vindo do vizinho aí. Do vizinho? Está vendo? Deve ser do vizinho. Mas está vazando bem para a gente ali. Não precisa nem mais ter água na igreja. Dá para pegar só do que vaza ali. Terrível, né? Vamos entrar na palavra? Aí o pastor reclamando já começa o culto reclamando, né, irmãos? Como é que é? Não é murmurando não, é contando, é relatando. Mas já aprendeu lá, não pode murmurar não, né? Mas é um relato, não é murmuração. Murmuração é quando você olha assim e fala: meu Deus, esse lugar vaza toda hora. E aí eu tenho que limpar essa sujeira de novo. Aí você fala: meu Deus, outra vez. Aí é a murmuração, né? Quando a gente constata alguma coisa, é cuidados, né? Mas é assim mesmo, não pode murmurar não. Se murmurar, o diabo já arruma um lugarzinho ali, o destruidor. Amém? Romanos 13, versículo 11. 13, 11. Amém? Romanos 13, 11.
Acharam? Olha que interessante que a Bíblia diz, ó. E isto digo, conhecendo o quê? O tempo. E aí ele diz que já é hora de despertarmos do... Se nós observarmos, a humanidade anda dormindo um tipo de sono, não é? A respeito da salvação. Jesus, ele falou que voltaria. E Jesus, ele diz que vai voltar como ladrão da noite, não é? O ladrão na noite, ele não deixa um recadinho e fala, ó, essa madrugada eu vou vir te assaltar. Ele fala isso? Pastor, podia ser desse jeito, realmente, não seria bom? Ó, vai cair um raio tal horário. Seria bom tudo na vida tivesse esses avisos. Mas não tem. E Jesus falou que ele vai vir também de repente. E ele diz que ele vai surgir e pronto. E muitos dormem. E ele diz, é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação que ele está se referindo ali é da volta de Jesus, está agora mais perto de nós do que quando aceitamos. Apesar de ser uma coisa lógica que hoje nós estamos mais perto da vinda de Cristo do que quando aceitamos, mas ele também se refere pelo sentido de conhecer, de saber, de ter ciência que Jesus vai voltar. Ele se refere também pelo hábito de você olhar por esse mundo e ver os sinais da volta de Cristo nesse mundo. Então hoje você conhece, você consegue perceber e você tem muito mais acesso também aos caminhos de Deus. E aí que está o grande problema, muitos não despertam, muitos não conseguem reconhecer, baseado naquilo que está diante dos olhos deles, a oportunidade de ser salvo. E muitas vezes também a salvação da família, como é o dia de buscar hoje. Tem gente que talvez já era para a família estar salvo, era para estar toda a casa, todo o lar da pessoa já andando na presença de Jesus. Mas porque às vezes nós não observamos, acabamos até por dormirmos na fé, nós deixamos de ganhar os familiares. É verdade ou não é? Um testemunho, a nossa maneira de servir a Deus. Muitas vezes servimos com um pé na igreja, outro pé no mundo. Você quer ver um exemplo disso? Lucas capítulo 10, versículo 38. Em Lucas 10, 38 fala de uma visita que Jesus faz. Jesus, ele caminhando, passando lá por toda aquela região, ele entra na casa de duas senhoras ali. No caso, a Bíblia diz que era a casa de Marta, né, que tinha uma irmã chamada Maria. Lucas 10, 38. Você quer ver o motivo de despertarmos? Acharam aí? Vamos ler então? Lucas 10, 38. Aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome de quê? De Marta, o recebeu em sua casa. Quem recebeu Jesus? Maria ou Marta? A Marta, amém? Mas olha só o que diz depois. E tinha esta uma irmã chamada, a qual assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. E respondendo, espera aí chegar ali, certinho? E Marta, porém, andava como, igreja? Distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não te importes que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, e mais uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ou seja, Jesus, ele entra ali na casa de Marta, e a Marta, apesar de estar recebendo Jesus na casa dela, o privilégio de Jesus estar na casa dessa mulher, a Bíblia diz que o próprio Jesus observa e diz que ela estava fadigada com muitas coisas, não é? Que ela estava ali correndo de um lado para o outro, que ela estava ansiosa. E quantas pessoas hoje, apesar de um dia Jesus ter entrado na casa dela, na vida delas, elas estão afadigadas com tantas coisas e não estão sabendo ali aproveitar a oportunidade que Jesus está trazendo. E hoje, para nós mesmos, você vê quantas leis com risco aí de não podermos um dia mais pregar a Bíblia como deve. Já começou aí dizendo que
não é? Você não pode mais falar em demônios, você não pode mais falar em religiões. Como é que você vai falar da salvação? Você está entendendo? Se você tem que tratar tudo isso como bem-vindo, você não pode tratar o pecado como bem-vindo, você tem que falar do pecado, sim ou não? Você tem que explicar a causa da destruição da humanidade, você tem que explicar a razão da morte, mas muitas pessoas estão desperdiçando esse momento, estão deixando de ganhar, e muitas pessoas estão perdendo a família, às vezes, por pecado. Quantas vezes dentro da família ali, pessoas que nós não ganhamos, o diabo já ganhou de alguma maneira, e você percebe, muitas vezes um erro na família, muitas vezes um hábito errado, muitas vezes para as drogas mesmo, muitas vezes o traficante já ganhou, não é verdade? Já está na mão do traficante, e nós não levamos a Jesus, porque nós dormimos o sono da morte. Muitas vezes, enquanto era para nós estarmos na presença de Deus, estamos correndo de um lado para o outro, estamos ansiosos com coisas que não vai mudar nada. E aí a outra lá estava lá, a Maria estava ali aos pés de Jesus, lançada, fazendo o certo. Mas a Marta não, a Marta estava naquela correria. Talvez você está assim, correndo de um lado para o outro, talvez está distraída com muitas coisas, talvez as buscas que você está tendo na tua vida não sejam as primordiais. Quantas pessoas eu ouvi ao longo da vida sempre explicando, filho, você tem que estudar, você tem que ir para a escola, você tem que buscar Deus, você tem que fazer tal coisa. É desse jeito que acontece? Não, a maioria faz o quê? Você tem que estudar, você tem que ir para a escola, mas você não tem que buscar Deus, não é? Quando fala de Deus, ela fala assim, esse negócio de Bíblia aí, você tem que deixar ela escolher. Mas você quer que teu filho vá para onde? Você quer que a tua família vá para onde? Quer que sobe ou que desce? Que sobe, se eu quero que suba, eu não posso dormir, concorda comigo? Eu tenho que estar atento, eu tenho que estar ensinando. Então, do mesmo jeito que eu ensino para eles, você tem que ir para a escola, eu tenho que dizer para eles, você tem que buscar Jesus. Do jeito que eu ensino ele a fazer lá as voltinhas que o professor passa ali na aula, eu tenho que ensinar eles também ali, de alguma maneira, como buscar Jesus. Mas às vezes não fazemos isso, tentamos deixá-los muito à vontade. E aí vem o Satanás e arrebata, rouba da gente. É verdade ou não é? Outros estão, quer ver uma forma também? Deixa o marcador, eu volto aqui de novo. Atos capítulo 20, versículo 7. Atos 27. O Paulo diz a Bíblia que ele estava pregando, e ele no meio daquela pregação, a Bíblia diz que eles iam ministrar uma ceia, ia partir o pão, que era a santa ceia deles, e aí o Paulo se demora. Ele vai se estendendo, e aquele dia ele vai até a meia-noite naquela pregação, para ver como é que às vezes era, né? O ensinamento se prolongou. No meio desse prolongar, aconteceu um fato meio complicado. Vamos ler juntos? Podemos? No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o quê? Paulo, que havia de partir no dia seguinte, embora no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite, ou seja, a pregação foi embora. No versículo 8, havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estava um certo jovem, por nome Eutico, assentado aonde? Numa janela. E caiu da onde? Do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e ele foi levantado como? Ou seja, ele caiu de lá e morreu. Quando pegaram ele, esse menino estava morto. Pastor, morreu estando dentro da igreja. Mas olha que interessante, ele estava dentro da igreja, no lugar que eles estavam pregando lá, no caso aquele dia era a igreja de Paulo ali. E aí a Bíblia diz que ele sentou onde? Por que esse moço sentou na janela, irmãos? Se devia ter muitos lugares ali, por que ele foi logo para a janela? Muitas pessoas, elas são assim. Por que ele quis ficar perto da janela? A janela é um tipo, irmão, de acesso a esse mundo. É verdade ou não é? Da janela você tem um acesso realmente ali dentro do cenáculo, mas tinha também um acesso ao que acontecia lá fora. Tem muita gente vivendo assim hoje.
está dormindo o sono da morte. Ao invés dele se voltar para as coisas de Deus, ele está igual aquela Marta, correndo. Não que a Marta estava desviada, não, mas ela estava ali, ansiosa, preocupada com coisas além do que estava diante dela. E às vezes nós estamos assim, estamos sempre preocupados com as coisas do mundo, estamos no caminho de Deus, mas estamos também aproveitando um pouquinho do que o mundo oferece por aquela janelinha, sabe? Às vezes a janela da modernidade, janela do pecado. Você vê hoje essas modinhas de música. Tem crente que ele está dentro da igreja, mas vira e mexe, ele está ali também, ouvindo aquelas musiquinhas, não é verdade? Está ali curtindo aquilo que o mundo oferece. De vez em quando tem essas festas típicas, não é? O povo de Deus está no caminho de Deus, mas está também com aquele pezinho, sabe, no meio daquelas coisas. Pastor, mas que mal tem essas coisas do mundo? Muitas vezes nós nos tornamos ali um incentivo para o mundo, e não percebemos isso. Nós estamos incentivando, não é verdade? Às vezes a gente faz parte daquilo ali, mas é a nossa janela que deixamos. Eu vi alguém falar que diz que o peixe ele é ridículo. Alguém estava falando sobre a vida animal e falou, um dos bichos, ele falando ali que um dos mais bobos era o peixe, porque o peixe ele é atraído ali por causa da comida. Aí se você começar a observar, nós somos piores que o peixe. Não é verdade? O peixe, você põe um pedaço de comida para ele, tudo bem, ele vem para comer, então ele está dizendo que ele não consegue se controlar e ele é preso, fisgado por causa daquela isca que é colocado para ele. Mas, irmãos, vamos ser bem sinceros, quantas vezes nós não somos iscas também de Satanás? Não aproveitamos essas iscas e nos tornamos parte delas. Quantas vezes o diabo não coloca também uma isca no nosso caminho e nós fisgamos essas iscas também? Muitas vezes essas coisas que o mundo oferece, não é verdade? O mundo te traz coisas e você está ali também, engodado, seguindo aquilo ali. Quantas vezes a isca do mundo vem através de uma fofoca, de uma mentira? Nós entramos naquilo ali também. Ao invés de estarmos voltados para as coisas de Deus, às vezes estamos ali observando. Mas aquela fofoca, mentira, é a nossa janelinha. Daqui a pouco a gente cai. A gente está tão empolgado com aquilo ali que a gente perde as nossas vidas. E tem gente perdendo a vida de Deus. Está perdendo por causa da atração pelo mundo, perdendo às vezes como a Marta pela distração, por causa de coisas que estão à volta, porque ao invés de se voltar para Jesus, ela está ali, olhando pela janela. Aí a Bíblia diz, esse jovem, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, foi levantado como? Morto. Agora, claro, no 10 diz assim, Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando, disse, não vos perturbeis, que a sua alma nele ainda está. 11, e subindo, partindo o pão, comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada. Ou seja, para acabar meia-noite, acabou no dia nascendo, né? Virou uma vigília. E assim partiu, e o 12 fala, e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados, ou seja, ficaram muito consolados por causa do milagre. Mas nada muda a situação dele estar na presença ali daquele culto, mas voltado para onde? Para a janelinha. Então saia da janelinha desse mundo, deixe o mundo de lado, se volta para Cristo, aproveite o seu momento, desperta do sono. Você está mais perto da salvação hoje, a sua família está mais perto da salvação, então abraça a salvação, faça o que você puder para levar teus familiares para Cristo, amém? E assim eles vão ser restaurados. Volta lá novamente em Lucas 10, 41. Lucas 10, 41. E respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estais o quê? Ansiosa e com muitas, ou seja, a Marta recebeu Jesus, mas ao mesmo tempo ela estava ali com as janelas voltadas para as coisas que estavam à volta dela, não é? Talvez ali preocupada, talvez até com o que ia servir aos discípulos. E às vezes a gente está assim mesmo, correndo o tanto que a gente desperdiça, deixa de prestigiar o que Deus está nos dando.
E aí ele diz, ó, mas uma só é necessária. Qual que é necessária? Eu me lançar aos pés de Jesus. Foi o que Maria fez, ó. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será. Escolha a boa parte também. Deixa tudo de lado e se volta ali para Jesus. Aí mais um versículo, segunda carta aos Coríntios 6, versículo 2. Segunda aos Coríntios 6, 2. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 2. Amém? Posso ler? Porque diz, ouvi-te em tempo o quê? Aceitável. E Deus também nos diz o quê? Socorri-te no dia da... Quando que é isso, pastor? O dia aceitável, o dia da salvação. Olha o que ele diz. Eis aqui agora o tempo o quê? E eis aqui agora o dia da salvação. Ou seja, você está no momento exato de ser aceitável, de Deus te aceitar, da salvação acontecer, das tuas orações se cumprirem. Você está vivendo o momento exato da cura, da libertação, da transformação do teu lar. E ele fala, e agora é o dia do quê? Da salvação. Então hoje é o momento que eu tenho que aproveitar. Então eu não posso me distrair, eu não posso dormir o sono da morte, eu não posso cochilar nas janelas da vida, eu não posso dormir em meio aos perigos deste mundo, eu não posso dormir sabendo que a minha família pode estar se perdendo na mão de Satanás, pode estar se perdendo na internet, está se perdendo na prostituição. Eu não posso dormir enquanto o cônjuge pode estar ali, talvez se perdendo ali na pornografia, não é? Se perdendo talvez num contato, no meio de uma infidelidade da internet, no meio de uma amizade virtual, e às vezes as pessoas não estão percebendo, está ali. Não, está tudo bem, talvez eu esteja dormindo no meio disso, talvez eu esteja dormindo enquanto Satanás está jogando uma isca ali como um peixe, e estamos sendo levados por aquela isca, e às vezes essa isca é a mágoa, é a revolta, e eu estou fisgando aquela isca que ele colocou, e muitas vezes estamos nos tornando também essa isca na vida dos outros, porque através de nossas vidas também, às vezes nos tornamos mau exemplo para outras pessoas. As pessoas olham para a gente e falam, mas o que ele está fazendo? Olha o que ela está fazendo. E aí aqueles que não têm juízo também, faz o quê? Segue aquela isca, não é assim que acontece? Vai atrás daquilo ali. Quantas vezes uma pessoa, quando você fala para ela de Jesus, ela fala, mas aquele que é de Jesus faz de tal forma. Nós aceitamos as iscas que o diabo coloca. Mas por que isso? Porque ficamos assentados na janelinha, seja do terceiro andar, seja desse mundo, não é? Estamos ali, um pé em Cristo, mas outro pé nas correrias deste mundo. E aí nós perdemos. O que vale a salvação da tua família? O quanto vale a salvação de um filho? O quanto vale a tua casa, a salvação de toda a tua família? Porque talvez o diabo está fisgando eles. E nós estamos lá no terceiro andar, dormindo, um sono profundo. Ah, mas eu estou na igreja. Tudo bem, eu posso estar dentro da igreja e posso estar cochilando. O diabo só precisa disso. Um cochilo meu, um piscar de olhos, para ele tirar aquilo que Deus me deu. Amém? E muitos numa pequena cochilada já perderam família, perderam a salvação de algum ente. Não é verdade? De vez em quando a gente atende alguns que se desviaram. Tenta levar um desviado a estar firme com Jesus. É muito difícil. Observe. Tenta ver. Alguém que se afasta de Jesus para voltar é muito difícil. Amém? Ô pastor Paulo ressuscitou. É possível. Chega a acontecer. Mas é muito raro. Então a gente não pode vacilar, não podemos cochilar. Às vezes uma perca que vem, um momento de vacilo, talvez pode custar muito caro. Talvez não é a vida física daquele um, mas pode ser a salvação de um familiar seu. Não é verdade? Um descuido,
pode ser o fim. Amém, igreja? Então vamos despertar. Volta lá em Romanos 13:11. E isto digo conhecendo o quê? O tempo. Que já é a hora de despertarmos porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos o quê? Hoje você está mais fácil, você está no caminho. Hoje você conhece a verdade. Hoje você sabe como o diabo age. Hoje você sabe como é que o diabo está dominando as coisas. Hoje eu sei que um vacilo meu pode custar caro demais. Amém? Então eu não posso cochilar, eu tenho que despertar para a salvação. Diga graças a Deus. Vamos orar então? Coloque-se de pé, eu quero clamar com vocês. Amém? Primeiro eu vou começar orando, tá bom, irmãos? Aí depois eu vou pedir para eles passarem com o manto, tá bom? A semana passada eles já saíram passando aqui. Hoje eles vão esperar um pouquinho mais, nós vamos orar aqui primeiro, amém? Depois eles vão passar por vocês com o manto. Quando eles passarem com o manto, você segura e pede para Jesus: Jesus, através desse manto abraça também a minha família, como Paulo fez com o Eutico, sabe? A Bíblia diz que ele abraçou e levantou. E a vida tornou aquele menino. Quando você pedir aí, a vida vai voltar àquele familiar. Como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. E ela dizia: se eu tão somente tocar, eu serei salvo. Irmão, as tuas palavras, a sua oração, ela tem um poder muito grande. Se as pessoas soubessem o poder que uma palavra sua chamando a existência da cura, do milagre, da salvação, você passaria o dia todo confessando a salvação. Amém? Se voltando para aquilo que você quer alcançar. A Bíblia diz que aquela mulher foi curada porque ela dizia: se eu tão somente tocar nele, eu vou ser salvo. Propõe no coração também: quando eu tocar, a minha casa vai ser salva. Amém? Fecha os olhinhos agora. Eleva teu pensamento até Jesus. E de olhos fechados, com o coração aberto para Deus, vai na presença dele agora. Diga para ele: Jesus, eu não quero me sentar nas janelas da vida. Diga para ele: Deus, eu não quero ficar, meu Pai, até dentro da tua presença, mas com o olhar lá fora. Diga para ele: Deus, eu não quero ser atraído, eu não quero ser engodado por algum sentimento meu. Vai dizendo para ele aqui agora: Deus, que eu não venha em nenhum momento, Pai, adormecer. Porque às vezes nós adormecemos. E quantas pessoas, meu Deus, ao adormecer, Pai, enquanto ela adormecia, meu Deus, veio o inimigo e tirou algo dela, tirou a casa dela, tirou a salvação dela. Quantas pessoas, meu Deus, já sentaram um dia dentro dessa igreja? Quantas pessoas, meu Deus, um dia já estiveram ali, orando ao nosso lado, clamando do nosso lado, meu Deus, mas foi um cochilo, Pai, e aí acabou caindo dessa janela da salvação, Pai. Acabou caindo, meu Deus, novamente nesse mundo perdido, nesse mundo caído. E alguns, meu Deus, têm lutado até hoje, Pai, mas não consegue se levantar. Meu Deus, que não seja a nossa família que venha se perder. Isso, vai orando agora, vai dizendo: Jesus, que não seja a minha casa, que não seja o meu casamento, que não seja o meu filho, que não seja, Jesus, a minha filha, que não seja, Jesus, a minha salvação que venha a ser tirado. Ah, meu Deus, nós queremos alcançar do Senhor a salvação. Pai, nós queremos alcançar do Senhor, meu Deus, nós queremos alcançar do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. Oh, meu Deus, nós queremos alcançar aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, mas nós sabemos que o mundo, ele tem tantas iscas, tantas artimanhas. Talvez alguém esteja orando agora, meu Deus, e dizendo: Pai, o meu filho está sendo engodado. Talvez alguém esteja dizendo: a minha esposa, o meu marido, meu familiar está sendo engodado por causa de um mal. Meu Deus, e nós entramos numa batalha espiritual agora, repreendendo,
inferno, mandando o mal sair. Meu Deus, este povo está orando agora, chamando a existência. Esse povo está, meu Deus, nesse momento clamando pela salvação, pedindo a salvação, chamando, meu Deus, a salvação do familiar. E eu me revolto agora contra todo o inferno, contra todos os demônios, aquele impedimento, aquela amarração dentro do lar. Isso, meu irmão, você está num combate agora. É hora de despertar em oração e dizer: Deus, o Senhor sabe como tirar o meu filho daquela situação, daquele pecado, daquele erro, daquele vício, daquela destruição. Então vai orando agora, vai mandando esse mal sair. Diga para ele agora: Jesus, tira aquela mágoa de dentro dele, aquela revolta. Jesus, vai arrancando aquela tristeza que entrou naquele coração. Pai, vai passando agora com o teu poder, vai queimando agora cada vida que aqui está com o teu poder. E aonde houver uma amarra de Satanás, aonde houver uma presa, uma isca do diabo, meu Deus, que esses males comecem a soltar agora, que vai caindo por terra agora. Eu digo: sai de lá, demônio, vai saindo de dentro daquela casa. Meu Deus, é aquele trabalho feito, é aquela maldição lançada, aquela amarração, é aquela palavra, meu Deus, lançada no momento inoportuno. E ali, meu Deus, foi uma praga lançada, uma maldição lançada, mas eu quebro esse domínio do inferno. Isso, minha irmã, repreende agora. Diga pro diabo: solta a minha casa, solta a minha família. Demônio que leva aquela criança a adoecer, Jesus, é aquele demônio que está colocando aquela doença nas crianças. É uma criança doente aqui, é criança doente ali. Meu Deus, passa mal um, passa mal o familiar, aquela pessoa que anda irritada de um lado para o outro, o nervosismo tomando conta. Sai de lá, nervosismo, sai de lá, inquietação. Vai saindo de dentro dela, de dentro dele, vai pegando aquilo que é seu, maldito. Eu dou uma ordem dizendo: solta essa família, solta a casa dela, a casa dele. Vai pegando tudo que é seu, os teus males, as tuas maldições, e em nome de Jesus eu dou uma ordem: pega tudo que é seu e sai, sai e sai, para nunca mais voltar. Meu Deus, agora nós queremos o seu manto sobre nós, ó Pai. Meu Deus, essa pessoa está pedindo agora: Jesus, envolva a minha casa, envolva a minha família, Jesus. Meu Deus, eles estão passando agora, Pai. E quando essa pessoa tocar no manto, Pai, meu Deus, que a casa dela seja envolvida com o teu poder. Toque no manto agora. Isso, vai chamando a salvação na tua casa. Pede a Jesus: Jesus, isso, devagar, sem pressa. Pede: Jesus, envolve a minha família com o manto da salvação, sem pressa, espera. Isso, você pode tocar nesse manto, você pode pedir: Jesus, Jesus, entra na minha casa. Isso, você pode pedir: Jesus, envolva lá meu filho. Como aquela mulher dizia: se eu tão somente tocar, eu salvarei. E a Bíblia diz que saiu virtude de Jesus, a virtude saindo agora. Há um poder de Deus sendo liberado lá sobre a tua casa, sobre o teu lar. Pede para Jesus: Jesus, envolva meu familiar, envolva aquele ente, aquele que está lá no leito de enfermidade, no leito do hospital. Vai pedindo: Jesus, cubra ele, liberta ele das drogas, liberta ele do vício do álcool. Meu Deus, é aquela pessoa que ele está lá como um zumbi, Pai, dominado, meu Deus, pela depressão, pela opressão, dominado, meu Deus, pelo medo, já não consegue raciocinar direito, não consegue pensar direito. Ah, meu Deus, mas leva a salvação àquele lá. Meu Deus, envolva toda a casa dessa pessoa que está orando. Isso, devagar, sem pressa, toca nesse manto, segura a bênção sua, vai pedindo: Jesus, toca na minha casa, na minha família, toca no meu lar, envolva o meu lar com o teu poder, Pai. Ah, meu Deus, que a salvação do Senhor vai tocando agora. Meu Deus, que toque naquele que está na mão do traficante, na mão, meu Deus, de um bandido. Ah, meu Deus, aquela pessoa que está presa a um trabalho, que está sendo dominada por um sentimento
sentimento maligno, um sentimento de prisão, ó Pai. Ah, meu Deus, mas que a sua salvação ela chegue em cada lar. Faz um pedido para Jesus agora. Talvez você tenha que pedir: Jesus, desperta a minha casa, desperta o meu lar, Jesus. Oh, aleluia, Pai. Porque eu creio, Deus vai fazer acontecer o meu milagre, porque eu creio, Deus vai fazer acontecer o meu milagre. O meu milagre só Deus pode fazer. O meu milagre só Deus pode fazer. Diga: Senhor Jesus, nós cremos e sabemos que o nosso milagre somente o Senhor pode fazer. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Amém.